Fala pessoal, tudo tranquilo? No vídeo de hoje a gente vai aprender aqui como alinhar o macro e o micro e como pegar entradas assertivas nesses dois tempos gráficos, certo? Então aqui a gente vai estar pegando exemplos práticos, né, de como fazer essas duas alinhamentos, como fazer essa leitura do contexto profissional. E se você quer também aumentar a sua assertividade, esse vídeo é certamente para você, perfeito? Então já deixa o like aí, já ativa o sininho, já se inscreve, para a gente já ficar sempre atento aí às configurações como eu vou postando aqui no canal, né? Então vamos começar aqui, pessoal. Primeiramente, a gente vai trazer aqui um alinhamento em todos os mercados, porque essa técnica ela serve para qualquer mercado, seja mercado nacional, mercado internacional, forex, criptomoedas, todos os mercados, commodities. Então a gente está trazendo aqui em larga escala, né, quase todos os mercados, menos questão de ações, né, porque eu não gosto muito, mas a gente consegue estar trabalhando em todos os mercados mais com mais volatilidade, né? Então vamos estar aqui começando pelo mini índice, beleza? Mini índice ele está bem tranquilo, ele vem trazendo boas configurações já, tá? Cada setinha preta dessa daqui é uma movimentação onde a gente pegou no mínimo 3 vezes o nosso risco, né? Então, a gente tem aqui essa seta, essa seta, essa seta, essa seta. Cadê? Tem mais outras. Olha lá, essa seta lá em cima. Todas as configurações que a gente mapeou anteriormente. Beleza? Então, esses mapeamentos que estão aqui na tela, é exatamente dessa maneira que a gente pega essas movimentações. A gente meio que já analisa antes mesmo do mercado configurar aquilo, para quando o mercado chegar naquele movimento, a gente já pega exatamente o que estava mapeado ali, beleza? Vamos trazendo aqui configurações assertivas, tanto para compras quanto para vendas, beleza? Começando em tempos gráfico macro, né? Então, 1 hora, 4 horas, até ali tempos gráfico micro, né? Que seria 5 minutos, 1 minuto. Para mercados nacionais, né, então mercados que estão ligados a bolsas de valores e tudo mais, tempos gráficos macro acaba que fica mais difícil de a gente pegar operações. Então, 4 horas, geralmente a gente serve para marcar somente a liquidez, que são essas linhas marcadas, né? E o que que seria liquidez, pessoal? A liquidez, ela fica geralmente em cima de topos ou abaixo de fundos, né? É os stops da galera. Então, liquidez no mercado é o stop da galera. E tanto dos players normais, né, quanto dos institucionais, que são os bancos. Então o stop loss fica aqui acima desse nível, né? Então vou mostrar aqui a tendência de alta ou a tendência de baixa. E a liquidez fica geralmente em cima dos topos ou abaixo dos fundos, né? Então é onde o pessoal coloca o stop para se proteger dos grandes players. E como que isso funciona na captura de liquidez, né? Que é o que a gente está buscando aqui. Então toda a liquidez ela tende a ser capturada para gerar um movimento. Então o preço vem caindo, captura a liquidez e volta sentindo pressão da demanda. O que que acontece nessa movimentação? Quando o preço ele vem varrendo os stop loss abaixo dos fundos, ele vai limpando, né, toda aquela galera que estava com stop aqui e vai faltando a oferta nessa região. Por quê? Porque está abaixo de fundo significa que esse stop loss que está aqui embaixo é um stop loss de venda, certo? São os stop loss de venda que estão abaixo desse fundo aqui. E aí, como tem venda aqui embaixo, claramente tem oferta nesse nível de preço. Então, quando o preço vai lá e limpa esses stops, ele está consumindo, né, absorvendo a oferta e ele volta corrigindo forte, entrando a demanda nesse ponto. Então, quando falta oferta, naturalmente a demanda entra. Isso aqui é uma lei fundamental do mercado, né, oferta e demanda. Então, o preço limpa a oferta, a demanda entra e gera direcional de alta, geralmente gerando para a gente padrões de continuidade de alta. Que são esses padrões que eu vou mostrar para vocês hoje. Também tem padrões de reversão, que vão estar aprendendo hoje também. Mas no geral, é assim que funcionam as movimentações do mercado, tanto para baixo dos fundos, né, limpando a liquidez de oferta, que seriam as vendas, quanto em cima dos topos, que limpa a liquidez de demanda, que seria as compras, que é as operações de venda, geralmente tem a contraparte, que seria o stop de compra, né, para conseguir pegar essa movimentação mais assertiva aqui. Então, para toda compra, tem uma contraparte que seria uma venda, ou então para toda venda, tem uma contraparte que seria uma compra. E esse é o movimento natural do mercado, né? E aí, vou trazer para vocês aqui como a gente pode estar mapeando essa movimentação, mesmo antes do preço ir lá capturar a liquidez, beleza? Então aqui, pessoal, deixa eu só colocar essa seta em vermelho para deixar mais destacado para vocês. Então vamos lá, como a gente vai analisar e entender onde pegar boas movimentações, entender como que a gente vai estar vendo o contexto do gráfico para conseguir trazer aqui um melhor desenvolvimento para vocês, beleza? Vou trazer um gráfico limpo aqui para vocês, ó. Trazer um layout limpo para a gente conseguir pegar desde o básico, ó. Então eu tô aqui no layout limpo no gráfico, aquele lá é o meu layout principal, agora eu troquei para a gente pegar e fazer essa análise aqui. E vamos estar analisando como que isso aqui vai funcionar, ó. Primeiramente, o preço ele vem
e vem deixando esses topos e fundos ascendentes. O que é o topo e fundo ascendente? É aquele movimento de tendência de alta, né? Famoso BOS, é o Break of Structure. Então, o preço ele vem gerando aqui essa estrutura, que é uma estrutura de tendência de alta, ó, o preço está sempre subindo, e ele vem deixando pra gente esses fundos de liquidez, né? Então tem esse fundo, tem esse fundo, tem esse fundo, e toda hora que o preço vir capturar essa liquidez, ele tende a sentir pressão de demanda entrando. Beleza? Por isso que o preço dá umas corrigidas quando ele captura a liquidez. Nem sempre, mas ele faz isso. Então aqui, pessoal, a gente já consegue enxergar de cara vários fundos aqui, né, desse BOS, dessa tendência de alta. E como que a gente vai mapear qual é um fundo melhor do que o outro? O primeiro ponto que a gente tem que pensar é que para ele ser um fundo válido, ele tem que renovar a máxima. Então o preço vai, faz uma impulsão, deixa uma máxima, gera uma correção, deixa uma mínima e depois ele faz uma nova impulsão renovando a máxima anterior. Então só aqui a gente já consegue ver que esse fundo é um fundo válido. Outra coisa, o tempo gráfico que esse fundo está localizado. Então, nesse caso, a gente está aqui no 4 horas. E esse fundo que eu marquei é um fundo com muita liquidez. Um fundo muito forte, porque é um tempo gráfico macro. Agora, se for no 1 minuto, aí já fica um pouco mais complicado. E a gente nem sempre precisa estar subindo o tempo gráfico também para conseguir localizar esses movimentos, certo? Então, essas regiões aqui no caso, né? Então, aqui no 4 horas, a gente consegue ver essa movimentação do 4 horas lá no 15 minutos, por exemplo. Olha lá, tirando o zoom, a gente enxerga que aquele fundo é esse fundo aqui. Beleza? Sem muita dificuldade. Olha lá. Então a gente não precisa ficar sempre navegando entre os gráficos. A gente consegue enxergar em um tempo gráfico micro coisas lá do macro. Entendeu? Lá do 15 minutos eu consigo enxergar coisas das 4 horas. Às vezes, no 1 minuto eu enxergo coisas dos 15 minutos, de uma hora. Então é bem tranquilo da gente pegar essas movimentações, beleza? Então vamos começar marcando essa liquidez. Esse é o primeiro ponto, ó, que eu quero trazer para vocês. Vou até puxar o replay para vocês verem como que funciona essa questão de compras e vendas, né, nesse movimento. Então, como que funcionaria? A gente marcaria essa liquidez aqui. Com a liquidez marcada, já é um ponto que pode ser capturado, beleza? E aí a gente faz o alinhamento macro e micro. Clique aí. Eu pego uma liquidez do macro, ou um contexto do macro, né? Então, qual que é o contexto do macro aqui? Bom, a gente está em tendência de alta, a gente está vendo que o preço já vem subindo há algum tempo, né, nessa movimentação. Anteriormente também já estava subindo há um bom tempo. E isso mostra o quê? Pressão compradora. Então, o trader profissional, ele sempre opera a favor da tendência, beleza? Ele sempre vai estar indo a favor da tendência. Claro, tem ocasiões em que você vai operar contra a tendência, mas isso é tranquilo, não tem problema, é só alinhar o contexto. Se o contexto está válido, então tem que pegar e entrar nesse trade aí, entendeu? Não pode ficar ali lutando ou então evitando entrar no trade, porque quando você hesita entrar no trade, você acaba cometendo um erro de trade. Então, a gente tem que corrigir esses erros, né? E tá sempre entrando nas configurações que estão ali de fato configuradas, perfeito? Então aqui a gente vai lá numa hora, vamos alinhar o macro e micro, né? Então a liquidez é lá do 4 horas. Como a gente está em mercado nacional, que são bolsas, tempos gráficos maiores são um pouco ruins, né? Então a gente vai estar alinhando para conseguir pegar uma movimentação no micro, que seria 5 minutos, 1 minuto, 15 minutos, que é o mais interessante. A partir dos 5 minutos já é um tempo gráfico macro. Então olha só, pessoal, o preço ele vem caindo, chega ali naquela liquidez, ele dá umas andadas ali, né? Fica nivelando fundos, ó. O preço ele vem, nivela fundos, cria um nível de suporte nessa região, então gera mais liquidez ainda abaixo desse fundo. Então já cria um contexto ótimo para compras. Então olha só que legal o contexto. Ponto 1, está numa tendência de alta. Ponto 2, tem uma liquidez válida no tempo gráfico macro. E ponto 3, alinhou o contexto ali de suporte. Então acabou gerando mais liquidez abaixo daquele fundo. Então já alinhou 3 pontos positivos para a gente pegar uma compra em vez de uma venda nessa movimentação. Vamos ver o que ele faz, ó. Então o preço ele vem, dá umas corrigidas aqui, né? Fica andando de lado ali por um tempo. E aí lá na frente, ele captura a liquidez nesse ponto. Olha lá. A partir do momento que ele vai e limpa a liquidez abaixo dos fundos, ó, essa limpada que ele deu aqui, ele já valida pra gente uma possibilidade de movimentações de alta, né? Então olha aqui que interessante. Agora a gente vai ver como pegar uma entrada no micro a partir desse conceito, ó. Então vamos vir aqui nessa limpada de liquidez que ele deu, ó. Foi aquele candle preto. Vamos lá nos 5 minutos, por exemplo. Então aqui nos 5 minutos o preço vem, limpa a liquidez, que é aquela linha vermelha. O preço ele vem subindo, né, dando essas corrigidas. Deixa eu ver se ele gera aqui. Beleza.
Não, ainda não gerou, pessoal. Vamos dar uma olhada lá no 1 minuto, se a gente enxerga alguma movimentação. Não é possível puxar do minuto ali, como é um período muito anterior. Beleza, aqui, ó. Aqui ele gera pra gente, então, pessoal, a nossa movimentação que a gente está buscando. Qual que é ela? A gente está buscando uma movimentação de continuidade alta após a captura de liquidez. Então, o preço vem, pessoal. Olha, até 15 minutos aqui rapidinho. É. Então, o preço vem, ele captura a liquidez do macro, vem subindo forte, e olha o que ele gera pra gente aqui no 15 minutos. Um padrão de continuidade alta que é o POI. O preço faz 1, 2, 3, limpa ali a liquidez abaixo daquele fundo com o fechamento de candles, volta subindo forte. Essa movimentação, pessoal, ele é um padrão de continuidade de alta. E como que ele é formado, né? Ele é formado pelo padrão de movimentação de alta, né? Então, a movimentação de alta do mercado, que é o BOS, faz 1, 2, 3, né? Isso aqui é o Break of Structure, que já indica aqui pra gente uma possível continuidade de alta, seguindo que ele é um padrão de tendência. E aí, logo em seguida, esse padrão ele é quebrado, né? Ele rompe os fundos, gerando aqui um padrão de reversão que chama choque, né? É o change of character, a mudança da característica do preço. E aí ele novamente vai lá e rompe esse padrão, mostrando pra gente o quê? Se ele montou uma possível reversão nesse movimento, ó, então o preço foi lá e fez esse movimento aqui, ó. O preço faz uma continuidade de alta, ele falha a continuidade, mostrando a reversão, e depois ele falha a reversão. O que que indica pra gente? Uma grande continuidade de alta maior, ó. 1, 2, 3. Isso aqui gera um contexto muito forte pra gente estar pegando entradas de compra nessa movimentação, tanto no macro quanto no micro. Isso funciona para qualquer tempo gráfico, qualquer mercado. E aqui, pessoal, não é diferente. Então o preço foi lá, gerou pra gente o nosso POI, que é toda essa região de demanda aqui, né? Quando ele faz isso, ele cria uma zona de demanda. E logo em seguida o preço foi lá e já testou nesse pavio desse candle verde aqui, ó. Então o preço vai lá, testa, ó. A gente dá um distanciamento abaixo desse fundo e leva ali no mínimo 3 vezes o risco, que é o nosso alvo, né? Para estar pegando essa operação. Olha lá, esticar um pouco a movimentação, ó. O preço vai lá, dá uma movimentada. E aí ele pega e já abre o outro dia direto lá no nosso alvo, né? Então essa, pessoal, é uma movimentação onde a gente conseguiria fazer aqui um swing trade, entendeu? Porque a gente abriu a movimentação em um dia e ela foi concluída na abertura do mercado do outro, né? Então foi muito bem essa movimentação, uma movimentação muito assertiva, positiva para a gente estar pegando aqui esse trade. Claro, se a gente quisesse ter fechado aqui, por exemplo, ó, com 2,58, não seria possível, porque não teria batido ali no mínimo 3 vezes o risco. A gente também pode formar conduções nessa movimentação. O que é isso? Quando bate 2 vezes o risco, a gente leva para o 0 a 0. Então, nesse caso, a operação seria levada para o 0 a 0 aqui, né? Mas vai do gosto de cada um. Às vezes você é uma pessoa mais agressiva, não gosta tanto de pegar ali e ficar conduzindo, quer ver ou stop ou gain, então beleza. Mas essa é uma movimentação muito assertiva, acabou pagando ali pra gente, né? O nosso take, se fosse largar para uma operação mais a longo prazo. A gente tem que ficar atento também, pessoal, aos horários, ó, 2h40, então já é um horário onde o mercado perde um pouco da volatilidade, né? A partir ali das 3 horas até as 4 horas ele fica bem ruim, mas a gente consegue alinhar isso tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde também. Então esse é um exemplo de como pegar ali uma entrada em uma captura de liquidez alinhando o macro e o micro, e agora a gente vai ver aqui um exemplo de pegar a entrada somente no micro, ó. Vamos passar para o próximo ativo aqui, que seria o nosso mini dólar, né? Também mercado nacional. E agora a gente vai pegar aqui uma entrada no 1 minuto, né? Com uma configuração ali dos 5 minutos por aí. Então, como que funciona, pessoal? A gente tem que analisar o contexto geral dessa movimentação. Vou abrir novamente aqui um gráfico vazio, né? Pra gente ficar de olho. Que eu tô trazendo para vocês. Então, pessoal, o mini índice, ele vem aqui, mini dólar, né? Ele vem aqui se movimentando de maneira lateral desde o dia 9 de julho, ó. Até o dia de hoje, dia 9 de julho. Até hoje, né? 3 de agosto. Então ele continua nessa maneira lateral, hoje é o final de semana. E aí ele vem gerando essa movimentação. E quando o preço ele lateraliza, pessoal, ele acaba criando um negócio que a gente chama de zona de liquidez, né? Então ele cria que é uma lateralização. Uma lateralização ela é uma causa para o mercado, né? Segundo as leis de Wyckoff. E aí toda causa ela gera uma tendência futuramente. E a gente consegue ver isso nitidamente em um ativo ali que é o S30, que eu vou estar mostrando para vocês também, como que isso se constitui.
Mas aqui, pessoal, como que a gente pode estar usando essa causa ao nosso favor para conseguir pegar boas movimentações assertivas? Primeira coisa, pessoal, é entender se ela é uma causa de distribuição ou uma causa de acumulação. Distribuições, pessoal, são aquela microestrutura ou estrutura lateral maior do demográfico macro que possuem, né, características de presença de oferta. Então, elas são as distribuições, são acumulações, são estruturas, né, geradas para vendas, né? Então, essas estruturas de distribuição, ela é voltada para vendas, basicamente. E a estrutura de acumulação é voltada para compras, né? Movimentos de compras. E aqui a gente tem exemplos claros, né, do micro e do macro dessa estrutura. Então, o primeiro ponto aqui é a estrutura macro, né, que seria essa grande distribuição. E ali no micro a gente enxerga também uma pequena acumulação nessa movimentação, que seria essa acumulação aqui, ó. Beleza. Essa movimentação. A gente vai estar estudando em detalhes agora essas duas movimentações, mas essa é uma nova maneira da gente conseguir pegar trades, né? Então eu costumo trazer aqui para vocês movimentações de continuidade de tendência, né? E agora eu vou estar trazendo para vocês uma estrutura lateral, uma causa, que vai gerar um novo efeito, né? Então a gente vai conseguir pegar naquela bico, né? Naquele pontinho, para conseguir pegar essa reversão inteira. Então olha que interessante, pessoal. Vamos lá nos 5 minutos, ó. Essa grande estrutura de distribuição, ela tem claras características aqui de presença de oferta. Quais seriam elas, né? Primeiro, o preço ele deixa topos nivelados aqui, né? Então, teoricamente, esse seria o nível de resistência da estrutura e aqui embaixo o nível de suporte da estrutura. E o que a maioria dos traders costumam fazer? Sempre que o preço bate na resistência, eles vendem, porque geralmente o preço volta. E é o comum, isso aqui é a temática comum do mercado. Só que não é bem assim que funciona. O que os grandes players estão falando? O que os bancos estão falando? Bom, se todo mundo está entrando vendido aqui, indica que toda vez que o preço bate lá, gera uma grande acumulação de stops de compra aqui nessa região, porque eles estão entrando vendido. Então, quando o banco vai lá e entra com um capital maior, ele limpa a liquidez dos stops, beleza? Então, com certeza ele faz a limpeza, né, de toda a pressão da demanda aqui em cima, e quando falta demanda, entra a oferta e ele gera uma grande distribuição de baixa, né? E essa é uma manipulação institucional, onde os bancos pegam e fazem isso para fechar posições melhores, e às vezes eles estão negativados lá embaixo, e eles levam o preço para baixo por meio dessas estruturas. E é um meio de manipular a massa, né? Então eles vêm manipulando a massa conforme vai gerando esses padrões, né? E no suporte, a mesma coisa. O preço bate no suporte, o pessoal compra. Então gera liquidez de vendas aqui embaixo. Então quando o preço ele limpa a oferta aqui embaixo, claramente ele sobe isso com bastante demanda, né? Então ele faz essa limpeza e gera demanda para fechar posições acima. Então aqui no tempo gráfico maior, pessoal, a gente consegue ver uma grande estrutura de distribuição, né? E quais são as características dessa estrutura? Primeira coisa, o preço anda mais na parte de baixo da estrutura do que na parte de cima, né? E ele fura as regiões de suporte, indicando que o preço não consegue segurar esse movimento. E ele fura e anda de lado ainda. Então ele mostra ali uma certa pressão vendedora nesse movimento, perfeito? E como que a gente vai estar pegando aqui uma movimentação favorável a vendas, né? Então a primeira coisa é a captura de liquidez. Então quando o preço ele captura a liquidez acima, né, da região da resistência, já pode ser uma possível captura. Então o preço vai lá, ele captura a liquidez, só que ele tem que validar esse movimento pra gente. Como que ele valida? Mostrando pra gente um padrão de reversão ou um padrão de continuidade baixa. Nesse caso aqui ele mostrou os dois, tanto no macro quanto no micro, né? Então aqui no macro ele vem, faz a limpeza, né, desse topo que a gente tinha mostrado ali, que é a resistência, e aí ele vem gerando pra gente o nosso padrão de reversão, que é o choque, que é o change of character. É exatamente esse padrão aqui, ó. O preço sobe forte, faz 1, 2, 3, né, nesse movimento. Ele quebra os fundos com fechamento de candles, volta nos 50% ou em uma zona institucional, e aí ele gera o desenvolvimento de 3 vezes o risco aqui, nesse caso bateu bem mais, né? Que seria o nosso ponto de entrada. Então, onde a gente entraria aqui nos 5 minutos? Entraria exatamente nesse topo. A gente puxa, né, a nossa Fibonacci para pegar ali aonde está o 50% da impulsão, desde lá do pavio até o outro pavio aqui de baixo, né? E aí a gente bota a nossa operação exatamente no 50%, que é um bom ponto institucional para a gente estar entrando. Claro, pode entrar aqui no 61.8, no 79, só que são regiões onde costuma, né, ser mais difícil de pegar essas movimentações. Às vezes está muito curto, às vezes o mercado não desenvolve até lá. Então 50% é uma boa região para a gente estar trabalhando. Stop acima dos topos, né? Então a gente pode colocar um stop maior, ou então um stop mais agarrado aqui, né? Eu gosto de dar dois andadas para cima, né? São um ponto para cima.
E a gente consegue estar trazendo aqui uma movimentação de mais de 3 vezes o risco, né? Nosso alvo era 3 vezes o risco, ele bateu ali 4 vezes o risco e pouquinho. Mas uma movimentação bem tranquila e bem assertiva da gente estar vendo esse movimento. Aí como que ele seria configurado na prática, pessoal? Como essa movimentação seria feita, né? Então, vou trazer para vocês aqui como ela foi formada, né? Para isso ele vem, captura a liquidez, gera o nosso padrão de reversão, pega ali no ponto de entrada e ele vem desenvolvendo para a gente essa grande movimentação de baixa aqui. E agora, pessoal, exatamente nessa movimentação de baixa, a gente vai entender como pegar uma movimentação de continuidade de baixa pós captura de liquidez. Olha que interessante, a gente pegou uma captura de liquidez, que foi um movimento de reversão com choque, e agora a gente vai ver como pegar uma movimentação pós captura de liquidez lá no minuto, no micro. Então olha que interessante. Aqui foi o choque maior, né, do macro, e aqui no micro, olha o que ele gera pra gente. Exatamente nessa movimentação, quando ele captura a liquidez e vem puxando forte para baixo, ó, então o preço vai lá, captura a liquidez, vem puxando forte para baixo, ele deixa pra gente o nosso POI de vendas, que é um movimento de continuidade de baixa. Como que ele é formado? Pelo BOS de baixa, 1, 2, 3, ele quebra os topos e quebra as mínimas. Então ele deixa pra gente aqui uma grande região de oferta nesse movimento. Quando o preço volta para testar a região, pode ser gerado um movimento de baixa, ó. E bem aqui ele deixa pra gente o nosso POI, ó. Então aqui está o nosso POI em detalhes, né? O preço vem caindo forte. E aí ele gera pra gente aqui esse movimento. 1, 2, 3. Quebra os topos e quebra as mínimas lá na frente com aquele candle preto. Então ele validou já toda essa região como uma região de venda. A partir do momento que ele fecha, né, o candle abaixo, já está validado esse movimento. Então você já poderia ter dado uma entrada direto aqui no bloco, né, para pegar uma grande movimentação de baixa de 3 vezes o risco. Caso ele chegou a bater 2,88, né? Deu mais umas andadas ali. E aí ele atinge 3 vezes o nosso risco. Facilmente, ó. Olha lá. Então o preço foi lá, pegou nossa movimentação e a gente já podia ter dado uma entrada ali logo no teste do bloco para pegar essa grande movimentação de baixa. Então, duas entradas assertivas de venda com um ótimo contexto alinhado, né? Que seria a estrutura de distribuição mais a tendência ali do ativo, né? Se a gente dá uma olhada no mini dólar, também olhando a tendência, ó. O preço ele vem puxando já numa grande tendência de baixa. Então já era válido esse movimento para vendas, né? E aí ele vem trazendo duas movimentações assertivas para vendas. Nesse movimento de uma grande estrutura, ele também deixou uma microestrutura de compras ali, que gerou boas movimentações. Então, quando o preço ele limpou a liquidez abaixo desses fundos, né, querendo ou não era um fundo nivelado aqui, ele gerou uma microestrutura lá no minuto, perfeito? Que seria essa microestrutura aqui de compras, né, uma acumulação dessa vez, que tem características inversas da distribuição. Então, olha que interessante. O preço ele vem, deixa fundos nivelados, que seria a região de suporte. Isso já gera muita liquidez de compras abaixo desse fundo. E aí, ele fura também a região da resistência, mostrando fraqueza vendedora nessa região. Então, o preço toca lá em cima, não consegue segurar. E aí, ele não captura a liquidez e vem subindo forte já, gerando continuidade alta a partir da estrutura, que também é uma possibilidade. Então, às vezes, ele não quer saber de capturar a liquidez, ele vai subindo. E aí ele já vem gerando pra gente padrões de continuidade alta nesse movimento, né? Que seria, por exemplo, um POI desse tipo aqui, ó. Por isso ele vai, rompe a região da estrutura de suporte, da resistência, né? Então ele rompe a resistência, sobe mais um pouco e ele gera pra gente esse padrão de continuidade alta. Ele sobe forte, corrige fraco sem querer enxergar nada, depois ele volta subindo forte, gerando POI de continuidade de alta fora da resistência. Aí ele cria uma zona de demanda que pode pegar ali grandes movimentações de alta nesse movimento. E tá bem aqui, o preço subiu forte nessa movimentação aqui, corrigiu fraco nisso tudo, e ele gera pra gente o nosso POI, que é essa movimentação aqui, ó. O preço faz 1, 2, 3, quebra os fundos, né, e quebra os topos nesse movimento, ó. Olha lá, exatamente como a gente tinha desenhado. Ficou um pouco feio, ficou um pouco grande, mas ele valida todo esse movimento aqui. E já é possível a gente dar uma compra direto ali no bloco. A gente pegar aqui uma movimentação desse ponto, ó, com o stop abaixo dos fundos, para trazer ali no mínimo 3 vezes o risco nesse desenvolvimento, ó. Olha que bacana. Com uma movimentação um pouco cara, mas conseguiu trazer para a gente aqui um ótimo desenvolvimento de compra para dentro da estrutura de novo.
Então olha que interessante, a gente pegou ali uma movimentação de compra e uma movimentação de venda na mesma estrutura. E aqui ele vem gerando várias continuidades, ó. Ele sobe forte de novo, aí ele corrige fraco nessa região, ó. Vem corrigindo fraco, volta subindo. Aqui ele gera pra gente um novo POI também, ó. Então ele gerou esse POI aqui pra gente. Já dava pra ter dado entrada logo aqui também, ó. Pra pegar essa movimentação de alta, de swing trade, ó. 3 vezes o risco também. Então essas são movimentações assertivas, pessoal, tanto no mercado nacional quanto no internacional. Agora eu vou mostrar para vocês como funciona no mercado internacional, beleza? A gente está vendo aqui o mercado nacional, mini índice, mini dólar, e agora a gente está passando para o mercado internacional, que seria as bolsas americanas, né? Então Nasdaq, o S500, o S30, que é o SP500, o Dow Jones, todos eles a gente está analisando, né? E aqui é a mesma coisa, sempre alinhando macro e micro. Então a gente começa numa hora, dá uma olhada aqui, né? Vê aonde que como que está sendo desenvolvido. Então a gente está vendo que ele está numa tendência de alta gigante. Ele deixa para a gente aqui fundos fortes, né, de liquidez. Vamos dar uma mapeada aqui, ó. Vamos puxar aqui no replay para a gente conseguir ver uma movimentação. Então aqui ele vai deixando esses fundos, ó. Ele deixa esses fundos válidos de BOS, que a gente já vem comentando há algum tempo. O preço vem, faz 1, 2, 3. Aí depois ele sobe novamente, faz 1, 2, 3. Sobe novamente, faz 1, 2, 3, sempre deixando esses fundos válidos de liquidez, ó, e subindo. Isso é muito bom para a gente ficar atento a movimentações de compras, né? Então lá em cima ele deixa um fundo válido também, ó, eu marquei esse aqui de baixo, mas ele deixa esse fundo válido aqui, captura a liquidez desse fundozinho válido, e aí ele volta subindo aqui mesmo numa hora, ó, uma movimentação mais macro, ele volta subindo, né? Ele gera um POI aqui, esse POI ele acaba levando um stop nessa movimentação, ó. Então, por isso ele foi lá, levou um stop lá na frente, mas aí ele gera um contexto macro maior, né? Um grande POI macro nessa região, que seria esse POI aqui. Então é dessa maneira que a gente pega movimentações macro, né? Então o preço ele captura a liquidez e gera um POI mais macro. Logo, toda essa zona aqui é uma região de demanda também, né? Quando o preço ele volta para testar, a gente pode pegar um grande desenvolvimento de alta nesse movimento. Então ele vem aqui, gera o nosso POI nessa região. Deixa eu dar uma olhada aqui, né? Ele gera o nosso POI e logo ali no pavio ele já testa, já deixa pra gente uma boa oportunidade de entrada nesse movimento para pegar ali 3 vezes o nosso risco. Vamos dar uma olhada se ele pega. O preço vai lá, já pegou a nossa entrada, vai se desenvolvendo. E aí ele traz um bom desenvolvimento pra gente ali, de mais de 3 vezes o risco também, ó. Olha que interessante. Então essa é uma nova movimentação também, né? É a mesma coisa que as outras, só que no tempo gráfico maior, de uma hora. E aí a gente vem trazendo bons desenvolvimentos, né, nessa captura. Então, por meio das capturas de liquidez, a gente consegue trazer ótimas movimentações de alta, pessoal. Vamos pegar agora um cenário de vendas usando esse contexto aqui de continuidade de alta pós-captura, né? Então, a gente vem aqui no SP500, vamos dar uma olhadinha no gráfico, vou puxar de qualquer lado aqui, pegar o replay e puxar em qualquer lugar. Vamos lá, puxei dali. Como que a gente pode estar alinhando agora com o texto para pegar uma movimentação de baixa, pessoal? O preço ele vem caindo já há algum tempo, né? Dá para ver pela tendência. E ele vem gerando esses topos e fundos descendentes, ó. Sempre renovando as mínimas. Então a gente tem que ficar de olho nas capturas de liquidez desse movimento, ó. Então vamos puxar para perto do preço, ó. Vamos fazer um alinhamento do macro com o micro agora, ó. Lá dos 5 minutos a gente vê que ele gerou essa movimentação de baixa, né? Ele faz esse movimento, faz 1, 2, 3. E aí, no micro, ele valida aqui esse topo, né, no macro. E no micro a gente tem também uma zona de oferta, que seria esse POI aqui, né? Então o preço ele vem caindo, ele vem girando esses movimentos de continuidade de baixa, tem um POI ali. Tá vendo? O POI ele é formado dessa maneira, o preço faz 1, 2, 3, quebra topos e quebra fundos, ó. Ó o desenho dele. Gerou um ali, gerou um outro POI aqui também, ó. 1, 2, 3, quebra topos e quebra fundos.
E ele vem gerando essas movimentações. E como que a gente identifica uma boa oportunidade para captura de liquidez e possivelmente desenvolver uma continuidade baixa a partir desse movimento, né? Para ele pegar e fazer isso aqui. 1, 2, 3. Simples, pessoal. A gente tem que alinhar uma zona de oferta com uma possível oportunidade de confirmação, né? Então aqui ele gera pra gente uma zona de oferta, que é esse grande POI nessa região. Olha lá, o preço vem, faz 1, 2, 3, quebra topos, quebra fundos. Validou um POI bacana pra gente aqui. E aí, com base nessa zona de oferta, se a gente traçar até mesmo o volume profile, que é essa ferramenta aqui que mostra pra gente onde está a maior concentração de volume, ele vai dar exatamente ali naquele movimento, ó. Então aqui é o volume profile, essa barra vermelha indica aonde está a maior concentração de volume e ele valida pra gente uma posição, valida um bloco institucional, que seria o order block ali. Nesse caso a gente tem o POI, ele chega, ele também é um tipo de order block, o preço vai lá, captura a liquidez e agora a gente precisa ver uma confirmação para essa região, ó. Então o preço vem caindo, certo? O preço captura a liquidez, vem caindo e aí acaba que ele rompe a região ali e gera pra gente umas confirmações de compra, mas a gente não tá de olho nisso, a gente tava de olho para uma confirmação de venda nessa região. Ele vai subindo, né, rompendo essas regiões, nivela topos ali e vem caindo aqui. Beleza, pessoal, o que que aconteceu aqui? Ele rompeu zonas de oferta, mostrando que a oferta estava fraca nesse nível de preço e veio gerando confirmações de compra, né? Que são esses POIs de compra pós-rompimento da estrutura. O preço vem, faz 1, 2, 3, quebra as mínimas e quebra as máximas, ó, validando o movimento de compra aqui. Só que tava muito curtinho, tá? O POI não estava tão bem desenvolvido, tudo. Acabou que não gerou um bom desenvolvimento aqui. A entrada você pode pegar aqui no 50% do POI também, tá? Não precisa ser direto lá no bloco. Mas trouxe aqui um desenvolvimento de 2 vezes o risco, já dava para sair no 0 a 0. Mas a gente não estava de olho nisso. E o preço vem caindo novamente, né? Vem capturando a liquidez lá daquele topo. Perfeito? Então olha que legal. Ele captura a liquidez dos 5 minutos, vem puxando forte para baixo, e agora ele vem desenvolvendo pra gente o nosso padrão de continuidade baixa, que é o POI aqui, ó. Exatamente esse movimento. O preço faz 1, 2, 3, quebra os topos e quebra as mínimas, ó, desse movimento, gerando pra gente a nossa zona de oferta aqui. Logo, já dá para dar uma oportunidade de entrada direta aqui no bloco ou no 50%. Vamos tentar pegar no 50% da estrutura? Uma entrada aqui, ó. Mais ou menos. 50% não. E não chega a ser os 50%, mas uma entrada numa região onde você já se sinta confortável ali, já vê que tá com bastante interação naquela região, para pregar 3 vezes o nosso risco aqui, ó. Então o preço ele vem, toca na região, pega a nossa entrada e desenvolve ali mais de 3 vezes o risco nessa movimentação facilmente, tá? Isso aqui no mercado internacional. A gente está no SP500 ali, né? Mais uma movimentação assertiva e válida para esse movimento aqui. Olha que interessante. Vamos para o S30 agora, pessoal, e eu vou mostrar como pegar uma movimentação muito macro, tá? Uma movimentação assim que a gente costuma demorar ali dias, às vezes até meses, para conseguir enxergar essa movimentação. Vamos lá no mudar aqui de layout, né? A gente vai no S30. Eu estudei um cenário com vocês aqui há algum tempo, há muito tempo já, e eu venho trazendo para vocês essa nova validação aqui, né? Então, olha que interessante, pessoal. A gente vai usar o tempo gráfico macro, macro mesmo para mercados internacionais. Então, aqui no macro, pessoal, a gente consegue enxergar dois tipos de estrutura, né? Tanto estruturas de acumulação quanto estruturas de distribuição na prática. Olha só que legal. Então, aqui, ó, a gente tem um tipo de estrutura de distribuição na prática, ó. Vou estar mostrando para vocês. O mercado ele sobe forte, vem em tendência de alta já. Depois ele é freado pelo preço, né? O preço fica andando de lado nessa região aqui e gera uma grande distribuição de baixa. Como que se desenvolveu? Vamos dar uma olhada? O preço ele veio e montou pra gente aqui, ó, uma região de distribuição, que são topos e fundos nivelados, ó. Então ele deixa aqui esse topo, que nivelou com aquele, e esse fundo, ó, nivelando dessa maneira. Isso gera uma estrutura de distribuição. As estruturas de distribuição, né, elas costumam, né, dar furada na parte de cima, furada na parte de baixo, porque elas têm mais volatilidade. Por quê? Como o mercado ele está subindo muito forte, a galera entra em FOMO. O que que é isso? É o medo de ficar de fora. Então, o pessoal, né, o pessoal mais iniciante, às vezes traders amadores, eles veem esse movimento aqui
e tá subindo, acho que vai pra lua, né? E aí a hora que percebe que vai perder a oportunidade, começa a entrar doidado, e aí é justamente nessas movimentações que o pessoal começa a tomar stop, o mercado fica mais volátil, por quê? Porque eu tava num topo histórico aqui, né? O preço ele já tava subindo muito, tava em topo histórico, e aí tinha grandes chances do mercado corrigir nessa região. E o pessoal entra doidado comprado, ó. Então, o que que a gente quer ver aqui, pessoal? Ele montou uma estrutura lateral, e a gente quer ver uma captura de liquidez acima dos topos, acima da resistência. Então o preço teria que capturar a liquidez e desenvolver um choque, que é esse padrão de 1, 2, 3, quebra fundos, volta para o teste e desenvolve uma baixa. Lá na frente o preço vai, captura a liquidez, né? Ele vai lá na frente, captura a liquidez nessa movimentação e desenvolve o nosso choque. Bem aqui, ó. Vou lá trazer para vocês em detalhes, ó. O choque ele é exatamente esse movimento. O preço vai, sobe, faz 1, 2, 3, quebra as mínimas, volta para o teste e desenvolve uma baixa. Vem aqui nos 50% dessa estrutura, ó, puxa lá do topo até aqui embaixo. A gente consegue pegar em detalhes uma movimentação dessa, muito assertiva no tempo gráfico macro de 1 hora. Essa movimentação inteira, pessoal, demorou do dia 27 de novembro até o dia 5 de dezembro para ser validada. Então, olha o tanto de tempo que você teria, uma janela de oportunidade muito grande para você conseguir pegar essa entrada aqui. Era só ficar de olho. Aí o preço vai lá, chega nos 50% da estrutura e desenvolve ali bem mais de 3 vezes o risco. Essa movimentação ela pagou em torno de 12 vezes o risco, se eu não me engano. Ó. Foi lá, quase pegou o nosso stop e desenvolveu ali 3 vezes o risco rapidamente, né? Sem esforço nenhum. O preço vai lá, bem naquele ponto a gente consegue pegar essa movimentação. E olha que interessante, pessoal. Depois de uma captura de liquidez macro desse tipo, costuma ter desenvolvimento de continuidade baixa por meio de POIs. Ó. Então o preço ele vem caindo, vem girando essas validações de POI, né? Então aqui ele tenta gerar um POI maior. Não ficou tão legal esse desenho, mas é válida essa movimentação. Vamos esperar que ele gerar algo melhor também. Aqui, ó. Aqui ele gerou um bom POI pra gente. Olha que interessante, pessoal. Depois de uma captura de liquidez, esse movimento ele realmente é um movimento de continuidade de tendência, né? Então, a estrutura montada seria a causa. Toda causa é uma estrutura lateral dentro do mercado. O mercado anda de 70 a 80% das vezes de modo lateral. E aí ele captura a liquidez e vem gerando um efeito, que seria o efeito de tendência. E como a gente está querendo buscar continuidade de tendência, a gente acha esses padrões de continuidade de tendência aqui. Ele vem gerando o POI aqui pra gente, ó, por exemplo, que é essa grande região. O preço faz 1, 2, 3, quebra topos e quebra os fundos, ó. Então logo aqui, quando ele valida a movimentação, já dá para dar uma entrada no teste desse movimento, né, nessa entrada aqui, para pegar uma movimentação de 3 vezes o nosso risco, ó. Olha lá. Bota ali a entrada direto no bloco para pegar uma movimentação macro, né, de 3 vezes o risco. Então olha que interessante, o preço foi lá, pegou e desenvolveu aqui bem mais de 3 vezes o risco, ó. Ele vai se desenvolvendo muito, gerando essas continuidades de baixa, ó, direto. Então o nosso ponto de entrada seria exatamente ali para pegar essa movimentação. Logo em seguida também gera aqui outros pontos, né? Então ele vem gerando mais POIs nessa queda, faz 1, 2, 3, quebra topos, quebra fundos, ó. Mais um POI que foi validado e também gerou um bom desenvolvimento aqui, ó. Dá para dar uma entrada ali, ó. Stop acima dos topos para pegar movimentações de baixa, né? Mínimo 3 vezes o risco também. Então seria uma boa oportunidade de entrada aqui. Aqui também foi outro POI que ele gerou logo em seguida, ó. 1, 2, 3, quebra topos, quebra fundos, também validou mais uma oportunidade. Aqui foi outro. 2, 3, quebra topos, quebra fundos, ó. Outra oportunidade bem forte de contexto, né? Validada nesse movimento. E dá para surfar esse movimento durante dias, né? Quando a gente fica de atento nessas oportunidades macro, essas movimentações vão surgindo e são bem tranquilas de ser concluídas, né? Então lá, o preço gerou novamente mais uma oportunidade, veio desenvolvendo mais de 3 vezes o risco. Então só nessa movimentação a gente já conseguiu ver ali umas 3 ou 4 continuidades de baixa mais a captura de liquidez. Lembrando que quando a gente trabalha com 3 vezes o risco,
a gente vai somando, né, de maneira acumulativa. Então, só nessa movimentação aqui, já tinha feito 9 vezes o nosso risco. Aqui pagou 12 vezes o nosso risco, né? Então, a gente já estaria 12 vezes o nosso risco positivo nessa movimentação. Então, um stop seria mais ou menos 11 vezes nosso risco. E o que seria nosso risco, né, que eu tô falando? Seria o nosso stop. Então, se a gente tem um stop de 100, a gente estaria 12 vezes isso positivo, né? Então, seria ali 1.200 vezes, R$ 1.200, né? Positivo nessa movimentação. E isso é muito bom, pessoal. E o preço ele vem trazendo essas movimentações aqui de baixa, né? Trazendo grandes movimentos de baixa, pagou muito mais do que aquilo que a gente vem falando já. E olha que interessante. Aqui, pessoal, ele começa a criar uma nova estrutura para a gente, uma lateralização de compras, né? Macro agora. A gente viu uma distribuição macro e agora a gente está vendo uma acumulação macro, que é esse movimento, ó. Então o preço ele começa a andar de lado, novamente de 70 a 80% das vezes ele anda lateral, né? Então ele fica andando de maneira lateral nesse movimento, mostrando pra gente que os topos não estão sendo respeitados, então mostra a presença compradora, e os fundos estão muito bem nivelados, mostrando liquidez. Ele captura a liquidez desse movimento, ó, e gera pra gente um choque muito lindo bem aqui, ó. O preço vai lá, captura a liquidez, vem caindo e faz 1, 2, 3, quebra topos, volta pro teste e desenvolve, ó, um grande choque aqui pra gente pegar essa entrada. Não tenho certeza se ele voltou exatamente nos 50%, olha lá, voltou. Já dava para ter dado uma entrada logo aqui, stop abaixo dos fundos, para pegar um grande movimento de alta agora. Então teve uma inversão de tendência nessa movimentação, ó. Olha que interessante. Então o preço foi lá, pegou a nossa entrada e já vem desenvolvendo aqui mais de 3 vezes o risco também. E olha que interessante, além de ter pego o choque, novamente, ele desenvolveu aqui padrões de continuidade de tendência para alta dessa forma. Então ele vem subindo, ó, e gera para a gente POIs de compra nesse movimento, ó, que seria essa região aqui. Olha lá. O preço pega, dá a entrada logo ali direto no bloco, stop abaixo dos fundos, para pegar a movimentação de 3 vezes o risco. Também, ó. E ele vai gerando vários POIs dessa maneira. Olha lá. O preço sobe, vem gerando esses POIs aqui. Aqui ele gera outro POI também, ó. O preço foi lá, fez 1, 2, 3, quebra fundos nessa movimentação e quebra topos, né? Então validou esse movimento. Vamos estar mapeando aqui esse, ó. Olha que interessante, olha lá, ó. O preço foi lá, fez o POI, deixou uma zona de demanda, e aí ele tende a voltar nessa região para pegar uma movimentação de compras, né? Então aqui a gente deixa stop abaixo dos fundos para pegar aqui essa grande movimentação de alta, certo? Aqui é só deixar uma ordem limite e você já consegue tá pegando ali uma movimentação como essa. Olha lá, ele pega a nossa movimentação e desenvolve ali 3 vezes o risco, bem mais na verdade, né? Ele vai trazendo uma grande movimentação de alta. Dá para ter pego só nesse movimento aqui quase 6 vezes o risco. Vamos ver se ele sobe mais. Ela chegou a bater 6 vezes o nosso risco nessa movimentação. Super assertiva, entendeu? A gente trabalha ali com risco-retorno muito bom também. Tem como a gente ter bastante espaço, né, para respirar quando toma um stop. Que a gente sempre vai estar 2 vezes o risco no mínimo positivo. E aqui, 3 vezes o risco nas operações também, né? Então aqui mais uma operação tranquila. E vamos fazer a soma total, né, de quanto que deu tudo isso aqui. Então a gente teve ali uma sequência de aproximadamente, deixa eu ver, 3, 6, 7, né? Então a gente estaria 7 operações vencedoras. Cada operação vencedora dá 3 vezes o nosso risco. Então a gente está 21 vezes o nosso risco positivo. E a gente não tomou nenhum stop nessa movimentação aqui inteira, né? Então olha que interessante essas movimentações. Nesse caso que eu mostrei do SP500, também tinha movimentações desse tipo, ó. A gente tinha tomado um stop ali, acaba que ficou negativo. Depois ele gerou uma movimentação de 3 vezes o risco logo em seguida ali, que deixou a gente 2 vezes o risco positivo. Então a gente estava mais do que no lucro, né? A gente estava o dobro, né, daquilo que a gente estava arriscando. Então isso funciona para qualquer mercado, pessoal. A gente viu mercados nacionais, mercados internacionais. Criptomoedas também tem essas movimentações, ó. Vou trazer para vocês rapidamente isso aqui, ó. Cada uma dessas setas foi uma movimentação
de no mínimo 3 vezes o risco com esse mesmo conceito que a gente vem trazendo, ó. Então tem várias setas, seta aqui, seta ali, seta ali, seta lá, seta aqui. Todas elas bem mapeadas, ó. Puxar rapidamente para vocês aqui, ó, uma movimentação desse tipo. No Bitcoin, olha lá, um grande POI de vendas, depois de uma captura de liquidez de uma estrutura de distribuição, ó, estrutura lateral de distribuição, topos nivelados, preço captura liquidez, gera ali um choque forte, ó, que foi esse choque aqui. Preço quebra ali os fundos, né, com fechamento de candles, volta pro teste no 50%, até mais, né? Vou pegar essa venda aqui. É stop acima dos topos, sempre acima do pavio. Para pegar essa movimentação aqui de no mínimo 3 vezes o risco, ó. Bem tranquilo também, uma movimentação assertiva. E aí ele vem gerando continuidade de baixa nesse movimento, ó. Ele gerou um grande POI de vendas, gerou um ótimo desenvolvimento para baixas. Aqui também, né? Também teve um ótimo desenvolvimento de baixa nessas movimentações aqui atrás. E são inúmeras oportunidades que a gente vem trazendo aqui sempre. Ele funciona em todos os mercados. Forex também, para confirmar para vocês que todos os mercados funcionam, ó. Então, GBP USD aqui tem grandes movimentações nesse momento, ó. Eu não mapeei nenhuma, vamos só puxar o replay aqui em algum lugar. Trazer aqui, ó. Beleza, então o mercado ele já está numa tendência de baixa. E isso é um bom ponto para a gente confluenciar. Ele anda de maneira lateral nesse movimento, ó. O preço faz essa estrutura de distribuição, certo? E aí ele tende a gerar desenvolvimento de baixa, né? Então, como que a gente sabe que é uma estrutura de distribuição? Primeiro, ele gerou aqui uma estrutura de acumulação. E depois, ele vem e captura a liquidez, ó, dos fundos, sente pressão da demanda, só que essa pressão da demanda não gera nada de compras, ó. O preço foi lá, sentiu a pressão da demanda, não gerou nada de compras, ele volta caindo forte, ó, e vem gerando pra gente os nossos POIs de baixa nesse movimento. Aqui. Exatamente aqui ele gera pra gente o nosso POI de baixa, para gerar esse movimento aqui. 1, 2, 3. Continuidade de baixa. E aí ele vem e deixa pra gente aqui o nosso POI nessa região, que é toda essa zona aqui, né? Já dá pra dar a entrada exatamente ali naquele teste. Pegar no mínimo 3 vezes o risco aqui nesse desenvolvimento, ó. O mercado foi. E bateu pra gente ali. 3 vezes o risco no mercado de Forex, né? GBP USD ali. Então é isso, pessoal. Vocês viram aí no vídeo, né? Que tivemos bons desenvolvimentos. E é basicamente assim que funciona, né? Não tem muita dificuldade. O preço vai lá, desenvolve esses cenários aí, tanto para choque, tanto para POI. Basicamente é só uma captura de liquidez que gera um desenvolvimento tanto para reversões ou para continuidade naquele movimento. E o mercado ele se desenvolve dessa maneira. Então essa aí foi a nossa apresentação, né, para esse tipo de operacional aqui no canal. Eu não tinha trazido ainda os operacionais de choque, né, que são microestruturas e tudo mais, somente os de continuidade. Mas eu vou continuar postando aqui para vocês com mais frequência, né, esses vídeos, mostrando esses desenvolvimentos, mostrando como a gente faz uma análise de contexto, né, alinhando o macro e o micro, para conseguir trazer bons resultados e vocês conseguirem replicar aí no mercado junto comigo, beleza? Então vamos juntos, pessoal. Deixa o like aí, dá um se inscrever, ativa o sininho também e vamos juntos. Valeu. Fui!